Bom dia, sexto ano. Nós vamos continuar hoje o capítulo 15, Águas Oceânicas. Nós tínhamos parado na página 35, eu vou voltar um pouquinho na 34, Importância dos mares e oceanos. Os oceanos e os mares são fundamentais para a manutenção da vida no planeta, pois são importantes elementos reguladores dos climas. Graças a eles, parte do calor do Sol que incide nas áreas tropicais é absorvida e redistribuída, ajudando a equilibrar a temperatura da Terra. Além disso, as correntes oceânicas também transferem a energia térmica no planeta, afetando as condições climáticas e a temperatura. Os oceanos também reduzem a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, gás associado ao efeito estufa. Isso ocorre por meio da fotossíntese. Vocês se lembram? Vocês aprenderam isso em ciência. É o processo pelo qual plantas e organismos, como o fitoplâncton, utilizam a energia da luz solar para transformar água e dióxido de carbono em alimento. Realizada pelo fitoplâncton, organismos microscópicos dos oceanos, que são a base da cadeia alimentar na marinha. Além de interferirem nas dinâmicas climáticas, os oceanos foram essenciais para o surgimento dos primeiros seres vivos. Atualmente, muitos cientistas afirmam que, provavelmente, as primeiras formas de vida surgiram nos oceanos. As pesquisas atuais sobre a fauna de ambientes costeiros e submarinos permitem avaliar os processos evolutivos dos seres vivos, assim como suas formas de adaptação, alimentação e sobrevivência. Aqui tem um olhar geográfico para vocês fazerem, que mostra uma espécie de peixe denominada arborífera. Raramente é vista pelos seres humanos, pois vive em regiões profundas dos oceanos. Na imagem, observe que ela tem uma adaptação importante para habitar essas regiões. Você sabe qual é essa adaptação? E qual é a relação com o habitat em que essa espécie vive? Riqueza dos mares e oceanos. É fácil comprovar a existência de sal na água do mar. Basta colocar 1 litro de água do mar em uma vasilha aberta e esperar que toda a água se evapore. Após isso, no fundo da vasilha ficará um pequeno depósito de cloreto de sódio. O processo o conhecido sal de cozinha, que é o conhecido sal de cozinha. Em cada litro de água do mar, há 35 gramas de sal, em média. O sal é uma das principais riquezas obtidas do mar. Ele é utilizado para fins industriais, na alimentação de pessoas e animais e na fabricação de muitos produtos, como a soda cáustica. A pesca e a caça marinhas também são atividades econômicas importantes. Muitas empresas contratam um número elevado de trabalhadores para desenvolver essas atividades. Peixes e outros animais marinhos servem para a alimentação humana e para a produção de óleo comestível, além de serem utilizados na produção de ração para animais e como adubo para as plantações. Aqui na imagem ao lado mostra eles fazendo a extração de sal. Muitas empresas preocupadas apenas com seus lucros realizam a pesca predatória, isto é, destruidora da natureza. Algumas espécies de baleia, por exemplo, quase não são mais encontradas em razão do abate sem controle. A navegação é outro motivo pelo qual mares e oceanos são importantes para as sociedades humanas. Os povos de diferentes lugares puderam se comunicar uns com os outros, além de realizar explorações, trocas culturais, comerciais e de informações. Atualmente não é diferente, pois um número cada vez maior de navios
circula pelas águas oceânicas, permitindo o transporte de pessoas e mercadorias. Além disso, atualmente oceanos e mares têm sido usados na geração de energia. Isso pode ser feito com o aproveitamento das marés, das ondas e das correntes marítimas. Os oceanos também são fontes de um recurso mineral particularmente importante, o petróleo. No Brasil, por exemplo, as maiores jazidas estão sob o oceano, especialmente no Rio de Janeiro e na Bahia. Por isso, os oceanos geram milhões de empregos relacionados às atividades marinhas, como a pesca, o transporte, o turismo e a pesquisa científica. Estima-se que aproximadamente 3 bilhões de pessoas necessitem da biodiversidade costeira e marinha para viver. Assim, em razão da importância dos oceanos, a Organização das Nações Unidas, a ONU, estabeleceu o período de 2021 a 2030 como a década internacional da oceanografia para o desenvolvimento sustentável, a fim de promover a preservação dos oceanos e a gestão dos recursos naturais das zonas costeiras, garantindo que esse importante estoque de recurso natural não falte para gerações futuras. Movimentos do mar e sua ação sobre o relevo terrestre. A água do mar realiza vários movimentos, entre os quais se destacam o marulho, as ondas, as marés e as correntes marítimas ou oceânicas. O marulho. Se você estiver navegando em mar calmo e soltar na água um objeto flutuante, verá que ele não ficará parado, mas fará um pequeno movimento de subida e descida. Isso acontece porque a água do mar está sempre oscilando no vai e vem vertical. Esse movimento é o marulho, uma leve oscilação da água do mar provocada pela ação do vento. É conhecida por um ruído constante, considerado agradável por muitas pessoas. Olha que marulho, uma boa pergunta de prova, hein, gente? Prestar atenção. Ondas. Quanto mais forte for a velocidade dos ventos, maior será a movimentação nas águas dos mares e oceanos, formando assim as ondas que quebram nas praias, nas áreas litorâneas. Em razão da pouca profundidade do mar, as ondas desaceleram ao se aproximarem, embora novas ondas continuem a chegar. Como resultado, as ondas se acumulam em espaços mais próximos, crescendo em altura e se inclinando até arrebentarem. As ondas podem atingir vários metros de altura e em alto mar. Representam um grande perigo para a navegação. Aqui está mostrando um gráfico das águas rasas, né? Que é aquela na beira da praia. A praia e a direção das ondas. Elas se deslocam mais lentamente na água rasa e, à medida que se aproximam da praia, tornam-se muito inclinadas e se quebram. Então, aqui ele vê a esquema de arrebentação das ondas e aí ela vai se fortalecendo em águas profundas. Aqui é uma imagem da Barra da Lagoa, Florianópolis, Santa Catarina, em 2012. A arrebentação das ondas é o fenômeno que mais chama a atenção de quem vai à praia e olha o mar pela primeira vez. Bonito lugar. Marés. No litoral, podemos observar que o nível da água do mar varia ao longo de 24 horas. Ora está mais alto, ora está mais baixo, como representado nas imagens a seguir. Aliás, mostra exatamente quando a maré é alta, que muita gente, por exemplo, quando a maré fica baixa, dá para você andar em vários metros dentro da água e a água vai até o joelho. Mas tem que tomar cuidado, porque quando ela sobe, aquela que vai até o joelho pode cobrir sua cabeça. Se não souber nadar para voltar, você pode morrer afogado. Então tem que prestar atenção na hora que a maré está baixa e alta. Aqui mostra na foz do Rio Amazonas, a maré baixa na primeira e a maré alta. Tá vendo
Aqui, quando a maré está alta, até onde ela vai, a água, então, por isso que eu falei, tem que tomar muito cuidado. Você já percebeu o fenômeno apresentado nas fotos? Sabe o que provoca a variação do nível das águas do mar? Você sabe o nome desse fenômeno? Sabe como a subida e a descida das águas do mar interfere nas atividades desenvolvidas pelos seres humanos? A lenta subida e descida do nível das águas do mar constitui o fenômeno das marés, que influencia o movimento de alguns portos marítimos, por exemplo. Às vezes, um navio de grande porte precisa esperar a maré alta para se aproximar ou se afastar do porto. Quando há ventos fortes durante a maré alta, as ondas avançam bastante sobre as praias. Esse fenômeno é conhecido como ressaca. As marés acontecem porque a Lua exerce uma atração sobre os oceanos e mares, por onde ela passa. O nível das águas aumenta. O mesmo acontece no lado simetricamente oposto do globo terrestre. O Sol também exerce atração sobre as águas dos oceanos e mares. No entanto, essa atração é muito menor que a da Lua. Por isso, as marés geradas por esse satélite são bem maiores que as marés causadas pelo Sol. Aqui mostra a destruição da orla da rodovia do Sol em Guarapari, Espírito Santo, porque quando as ondas estão arrebentando com muita violência, ela pode quebrar muros de concreto mesmo. O período de tempo entre uma maré e outra, bem como sua magnitude, varia de um lugar para o outro. Mas é possível considerar que, em geral, costumam ocorrer 2 elevações e 2 rebaixamentos do nível das águas por dia. O nível máximo das águas é chamado maré alta ou pré-mar. E o nível mínimo, maré baixa ou baixa. Observe as imagens que representam como isso acontece. Aí mostra maré solar, maré lunar, lua crescente, maré lunar e maré solar. Olha como é interessante como a lua interfere o sentido da maré, né? Ela vai mostrar por que ela sobe, por que ela desce, as luas mais propícias. Por isso que os pescadores, eles sabem na lua qual que é mais favorável para a pesca ou menos favorável. Isso é bem interessante e vale a pena a gente ler isso com mais cautela. Eu sei que vocês ainda não vão entender, porque vocês ainda estão no 6º ano, quer dizer, a gente só está passando, porque é lógico que ninguém aqui é estudioso de maré, nem eu e nem vocês, né? Mas posições relativas ao Sol, da Lua, da Terra, das marés, observe que na primeira imagem as marés lunar e solar podem se somar, resultando nas maiores marés altas durante a lua nova, ou pode se subtrair, resultando nas menores baixas durante a lua cheia. Já na segunda imagem, as marés da lua e do sol agem cada qual em uma direção diferente, de forma que as marés, tanto altas quanto baixas, durante as luas crescente e minguante, tendem a ser mais amenas. Então, uma das utilidades da maré é a geração de energia elétrica, que ocorre utilizando a variação da altura das marés, altas e baixas, denominada energia maremotriz. A maior usina elétrica, movida pela movimentação das marés, fica no norte da França, no rio Rance. No Brasil, um local apropriado para a construção de uma usina motriz seria o Maranhão, onde há a maior variação de marés do Brasil. A diferença entre a maré alta e a maré baixa pode chegar a 8 metros, embora esse tipo de energia seja considerada pouco poluente. Pode causar impactos nos oceanos, prejudicando as espécies marinhas do Sol e marinhas do local e, consequentemente, a pesca comercial. Na segunda aula, a gente começa na página 41, correntes marítimas, ok? Até daqui a pouco.